Então vamos de novo, pessoal, vamos de novo, porque a semana é de decisão, semana decisiva dentro e fora de campo, né? Começa na noite da segunda-feira, quando o Inter vai analisar o contrato oferecido pela Liga Forte Futebol, pela empresa norte-americana Serengeti, e a gente vai ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas enfim, o nosso papo de agora é dentro de campo, porque sábado tem Caxias e Inter pela partida de ida da semifinal do Gauchão, primeiro jogo lá no Centenário, jogo complicado, e depois o segundo jogo no Beira-Rio, quando o Inter espera, tomara, aliás, todos nós esperamos, né, a classificação à final do campeonato e o título, né, finalmente um título que não vem desde 2016, né, desde a valsa de Eduardo Sacha, a gente não ganhou mais absolutamente nada. Tomara que agora a zica acabe de vez. Pois, uma boa notícia, né? Alan Patrick, totalmente recuperado da sua contratura no músculo posterior da coxa direita, que ele sofreu ali mais ou menos por, o que era aquilo, uns 30 minutos, né? Do segundo tempo, mais ou menos, contra o Sportiva, uns 4-1 contra o Sportivo, né? Talvez até pudesse ter saído antes, mas enfim, acabou ficando e acabou sentindo uma contratura. Ou foi aquele migué, né? Tomara ter sido aquele miguezinho para sair de campo, enfim, mas não era necessário. Então realmente houve uma contratura, mas ele felizmente está totalmente recuperado, treinou normalmente nessa segunda-feira, então vai para o jogo. Além dele, né, Baralhas e Kehler também recuperados, ficam à disposição, né? O Kehler vai para o jogo, mas o Baralhas fica à disposição. Não acredito que o Baralhas vai jogar, mas também não botaria minha mão no fogo dizendo, Baralhas não vai pro jogo. Nada disso. Porque, enfim, Matheus Dias é o novo volante titular do Inter, né? Mas daqui a pouco o Mano vai querer ir com 2 volantes a Caxias do Sul. A gente não sabe como ele vai montar esse time ainda, até porque tem mistérios a serem solucionados durante a semana. Por exemplo, a questão do PH ou Luiz Adriano para começar o jogo, ou os três atacantes, o que eu acho quase impossível em se tratando de Mano Menezes, mas enfim, há questões. Mas a minha conversa com vocês hoje é sobretudo a respeito de Alan Patrick. O Alan Patrick nos deu um baita um cagaço, né? Essa lesão dele aí, a contratura, podia ser algo grave, podia deixar ele fora algum tempo, como o Mário Fernandes. O Mário Fernandes agora está fora pelo menos 2 semanas, também uma contratura na coxa direita também, uma lesão muscular, né, no caso, porque ele vai ter que ficar 2 semanas aí de molho. Imagina se é com o Alan Patrick, essa lesão. E aí a imprevidência do Inter, né? O Inter não tem um substituto para o Alan Patrick. Mas você vai dizer, mas Alan Patrick não é tudo na esquina que tu acha, né? Que pergunta idiota. É verdade, não é na esquina, mas também tu podia ser um pouco mais precavido. O Inter hoje não tem ninguém para botar no lugar do Alan Patrick, a não ser que o Luiz Adriano se dispõe a jogar ali, porque o Luiz mesmo disse que estava jogando assim também em alguns jogos lá na Turquia, há pouco tempo, jogando de 10, né? Se o Luiz Adriano não conseguir fazer esse papel de Alan Patrick, a gente não tem quem colocar. O Depena não é esse jogador. O Estevão não confirmou ainda, bem como o Lucas Ramos também, talvez até por falta de oportunidades, mas nenhum dos dois confirmou ser esse tipo de jogador, né? O Maurício também não é exatamente a dele, né? Aquela armação ali de centro de campo. Então é um problema sério, porque o Inter tem uma peça importantíssima hoje, uma peça imprescindível. Eu diria que o Inter hoje é lâmpada dependente, como foi da Dália dependente anos atrás, como foi da Mion dependente tempo atrás também, talvez como tenha sido o PH dependente nesse começo de ano, em virtude dos gols, mas no momento é fato que o Inter é dependente do Alan Patrick. O Alan Patrick para de jogar, o meio-campo simplesmente acaba na criação. O Inter não consegue mais criar nada. É um deserto de ideias ali. Então, é sobretudo uma imprevidência também. O Inter não tem um substituto para o Alan Patrick, porque afinal de contas já é um cara veterano, um cara de mais seus 30 anos. E agora, no mês de abril, quando a gente começar com Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, não vai ter o Alan Patrick para todos os jogos. Isso vocês podem ter certeza. O Alan Patrick não tem condições de jogar todas as partidas. Essa sequência enorme que o Inter vai ter. Ainda não vai ter o Valência, ainda não vai ter o Arangues também, que vão chegar lá para o fim de junho, início de julho. Então é um problema. É um problema porque o Inter certamente vai jogar desfalcado na largada do Brasileiro ou na largada da Copa do Brasil. Porque a Libertadores eu acredito que seja a força máxima, mesmo sendo ainda, né, a fase de grupos, sendo bem inicial ainda, uma vez que a gente não sabe os adversários, mas também daqui a pouco em Copa do Brasil pode ser que pegue uma viagem longa, né? São 16, os melhores 16 ranqueados de um lado, né, os 16 primeiros ranqueados pela CBF de um lado num pote e os 16 piores no outro lado do pote. Então pode dar qualquer
região do Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil, nessa terceira fase que o Inter ingressa. Mas o certo é isso, o Alan Patrick não tem condição física de suportar uma sequência insana de jogos como o Inter vai ter a partir do mês de abril. Aí vai ter que arrumar o Mano um substituto. Não sei também se é o Luiz Adriano, ou se daqui a pouco é Estevam, ou Lucas Ramos, ou daqui a pouco até deslocar o Maurício, inventar daqui a pouco um Depena. O Mano vai ter que resolver isso, se é que já não está resolvendo internamente isso, né? Ainda que o Inter realmente não tem exatamente um substituto para o Alan Patrick. É difícil, muito difícil. O Alan Patrick é craque, é um grande jogador. Não é todo dia que a gente arruma um substituto para ele. Mas, nesse momento, o que importa é que ele está de volta, não houve lesão, ainda que ano passado ele tenha perdido muitos jogos em virtude de lesões, mas agora não houve lesão, então, felizmente, ele está confirmado para o jogo de Caxias lá para o Centenário. A questão a partir de agora é ver como é que o Mano vai armar esse time do meio para frente aí. Se vai usar PH ou Luiz Adriano com o Wanderson, ou se vai usar o Luiz Adriano com o Wanderson deixando o PH no banco. É uma questão ainda a ser solucionada, bem como essa dúvida de meio campo, porque a gente não sabe se o Mano vai inventar de ir com 2 volantes, como fez no Grenal e não deu certo, ou se vai ser um time ofensivo para ir o ataque tentar ganhar o jogo em Caxias, um jogo que é muito difícil, tá? Não se fiem, é um jogo complicado, o Caxias é muito mais adversário que o Ipiranga, e aqui em Porto Alegre foi aquele 2-2 que a gente sofreu um bocado também para conseguir voltar aquela partida, tomando aqueles gols de contra-ataque como foi, né? Então a questão é essa. Alan Patrick, pelo menos uma boa notícia nesse começo de semana, porque ele vai para o jogo, está recuperado, e o Kehler também, bem como Baralhas, só a baixa é realmente Mário Fernandes. Então, para a gente dar os finalmente no programa de hoje, né, nessa edição, o Palavra Colorada. A Palavra Colorada de hoje, que também tem a ver com a vida de todos nós, mas também com a vida do Inter, né? Porque a frase é a seguinte, vou dizer ela aqui para vocês vão se identificar. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Ou seja, vale para a nossa vida e vale para o Inter também. Inter, tente não depender de milagres. A gente volta logo mais. Tchau, tchau.